a graça de Deus, vamos concluir o capítulo 2 do livro do Gênesis, o segundo relato da criação. Já vimos que dois são os relatos da criação. O capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4, é um relato. E o capítulo 2, versículo 5, até o final do capítulo 2, é um segundo relato. Duas épocas diferentes, duas mãos, pelo menos, diferentes. Porém, o fato é o mesmo. Narrado com intenções diferentes, com pedagogias diferentes, com esquemas teológicos diferentes. Aparentemente, há contradições, só aparentemente. E não é o momento de recordar todas as contradições, porque já há aparentes contradições, porque já vimos nos nossos encontros anteriores. Agora nós vamos ao relato da criação da mulher, que é diferente do relato da criação da mulher no capítulo 1, que dá a entender. Deus fez o homem e a mulher no primeiro relato concomitantemente. Aqui, Deus cria primeiro o homem e do barro da terra, da argila, e depois a mulher. Vamos então ao versículo 21, e depois nós vamos voltar um pouquinho no tempo para o versículo 7 do capítulo 2. Ali se narra a criação do homem, sexo masculino. Mas vamos agora à criação da mulher, gênero humano, sexo feminino. Então, o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. Vamos agora ao versículo 7 do mesmo capítulo 2, para a criação do homem. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Já vimos a questão do barro, matéria pré-existente ao homem, não pré-existente à criação, porque a criação foi feita do nada. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Assim começa a Bíblia. Deus fez tudo o que existe, os seres visíveis e invisíveis, do nada. Do nada. O universo, portanto, e tudo o que ele contém, não são eternos. Eternidade, na revelação cristã, judaico-cristã, é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Só Deus é eterno. A criatura não é eterna. Deus é criador, em oposição à criatura. Criatura, algo que foi feito por um criador. O criador, nós professamos ser Deus, que é eterno. Portanto, o único ser que sempre existiu. As outras criaturas vieram do não ser. Deus, do nada, fez as criaturas virem à existência. Essa é a fé na criação. A creatio ex nihilo, a criação do nada. Como pode alguém fazer algo do nada? Deus pode, porque Ele é Deus. Aqui é questão de fé. Portanto, a criação, há quem sustente, por favor, no mundo científico, que o universo é eterno, isto é, sempre existiu. Nesse mecanismo de eterno retorno, nós não compartilhamos desta teoria. A fé na criação não comporta essa possibilidade. Por uma razão simples. No princípio, Deus. As três primeiras palavras da Bíblia. No princípio, Deus e mais ninguém. As outras criaturas tiveram princípio nele. E aqui vejam o versículo 21. Enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. No versículo 7, Deus formou, no sentido de moldar,
Lembrem-se que aqui nós estamos diante de uma linguagem muito rudimentar, na qual o autor sagrado procura descrever o ato criador de Deus como se ele fosse um oleiro, como se ele fosse um dono de olaria, alguém que pega a argila e vai moldando. Muito bem. Tanto no versículo 7 quanto no versículo 21, Deus é o autor. Nem a mulher é obra da criação do homem, nem o homem é obra da criação de outro ser, senão Deus. Se no versículo 7 o homem é moldado do barro, no versículo 21 a mulher vem de Adão. Como nós sabemos que os primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis estão carregados de uma linguagem que não pode ser interpretada ao pé da letra em sua grande maioria, a conclusão que tiramos, versículo 7 e versículo 21, seja o homem, seja a mulher, são obra da criação de Deus. No capítulo 2, há uma diferença no tempo entre a criação do sexo masculino e a criação do sexo feminino. Mas no capítulo 1 parece que não. Para nós é irrelevante essa aparente diferença, essa aparente distinção. Isso não altera a nossa fé no ato criador de Deus. Isso postula que seja o homem, sexo masculino, a mulher, sexo feminino, do gênero humano, são obra de Deus. São obras de Deus. Deus quis a diversidade dos sexos, Deus criou o sexo masculino, Deus criou o sexo feminino. No relato do capítulo 2, este vir à existência dos dois sexos estão separados, versículo 7 e versículo 21. Nada mais secundário do ponto de vista da fé. Isso é irrelevante com relação à nossa fé, diante de pretensas teses de que o homem foi criado primeiro, por isso é mais importante do que a mulher. Tese absurda, que não se sustenta à luz do capítulo 1. E de que o homem, sei lá, alguma feminista que poderia sustentar que porque ela veio da costela de Adão, ela tem uma natureza melhor do que a do... E o homem veio do barro, interpretando assim ao pé da letra e chegando à conclusão esdrúxula de que o sexo masculino na verdade é barro, porque tais interpretações não se sustentam. Aqui estamos diante de um relato de fé muito simples, muito, digamos assim, ingênuo. A pretensão do autor sagrado é dizer que o homem e a mulher são obra da criação de Deus. Apenas isto. E coloca esse relato em dois momentos diferentes e associa o ato criador de Deus da pessoa humana, sexo masculino, como o ato de um oleiro, versículo 7, e como um ato de um Deus que, por assim dizer, desdobra o sexo masculino já existente. Você vai dormir agora e Deus, da costela do homem, vai moldar a mulher. Repito mais uma vez, não me canso de repetir, esses dois relatos são importantíssimos para a antropologia cristã. A antropologia teológica está radicada a dignidade da pessoa humana, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, nesses dois capítulos que são cruciais para nós compreendermos o valor, a importância, a dignidade, a sacralidade do ser humano. O relato, portanto, é muito, vou usar a mesma expressão que usei ainda há pouco, muito pueril, mas não no sentido pejorativo. Ele não tem grandes pretensões, é isto. Por isso, querer desdobrar, aprofundar, o que significa profundo sono, etc., como foi que ele fez, parece o relato do versículo 21, se um médico ou um enfermeiro acostumado a abrir o corpo, a passar a navalha para tirar alguma coisa, para colocar alguma coisa, veja, ele abriu, ele fechou, como se fosse uma intervenção cirúrgica. A pretensão do autor sagrado não é esta, porque o relato não é uma descrição daquilo que aconteceu numa mesa de cirurgia. Enfim, Deus criou o homem e a mulher. Ambos são obra da mão de Deus. Apenas isto. O relato, no fundo, descreve apenas isto. Forçar a barra,
querer ver, querer enxergar. Houve quem queresse enxergar, por favor, no versículo 7, o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra. Uma certa leitura, digamos, evolucionista. Vejam que a teoria da evolução, nós já vimos. O material foi mandado para vocês por e-mail. Seja do Pontifício Conselho, a Pontifícia Academia para as Ciências Sociais, como certos documentos de João Paulo II, e até uma homilia de Bento XVI, que a teoria da evolução em si não é incompatível com o relato bíblico. Mas houve quem tentasse descobrir no barro do versículo 7 uma certa matéria pré-existente, como se fosse um protozoário, uma bactéria, enfim, e esse barro, matéria pré-existente, fosse se desenvolvendo da bactéria para um pequeno inseto, do inseto para um quadrúpede, de um quadrúpede para um outro animal alado, depois ele perdeu as asas e foi evoluindo até chegar a um hominídeo, a um macaco, depois um troglodita, depois o ser humano. Bom, o autor sagrado não tinha essa intenção, não. O autor sagrado vislumbrava Deus, o Criador, criando o homem ao modo de um oleiro. Somente isto. Deus cria do jeito que Ele quer, com aquilo que Ele tem, do nada, ou de alguma coisa. Deus cria. Se o primeiro ato da criação foi uma grande explosão, aí já estamos na teoria do Big Bang, que é outra teoria diferente da teoria da evolução do ser humano. Tá bem, Deus pode perfeitamente, tem poderes perfeitamente para, a partir desta explosão, incutir na própria criação o seu desdobramento natural, as criaturas que vão se distinguindo, se diferenciando por espécies, por gêneros, etc., cada uma com suas leis próprias, e uma lei inclusive da evolução, da adaptação, do aperfeiçoamento, da extinção, etc., etc. Isso absolutamente não fere a nossa fé, não choca a nossa fé, não contradiz a nossa fé. É um pouco exagerado, eu entendo, você tentar enxergar no barro do versículo 7, um ser anterior ao ser humano, qualquer que seja ele, se um macaco, na hipótese da teoria da evolução, que, repito, não é contraditória com o relato da criação de Deus, e nós já batemos isto aqui dezenas de vezes, quiçá centenas de vezes. Está claro? Barro. Por favor, não tente forçar a barra para encontrar nesse barro aquilo que um postulado de uma ciência, por mais respeitável que seja, milhares e milhares de anos depois, o autor sagrado não pensava nisso. Pensava em barro mesmo, pensava no oleiro, porque se tratava de uma pessoa que pertencia a um povo muito rude, a um povo cuja, digamos assim, cujas técnicas de sobrevivência eram bastante artesanais. O que eles tinham diante disso? Eles tinham fogo, eles tinham tendas, eles tinham o oleiro que fazia o barro, enfim, a argila. E Deus Todo-Poderoso chama, inspira pessoas do meio desse povo para que transmitam, escrevam aquilo que Deus quer que nós venhamos a saber no futuro. E eles escrevem considerando o seu universo, digamos assim, psicossomático, intelectual, mas também social. Eles não tinham, por favor, não tinham notebooks, não tinham no-breaks, não tinham essas parafernálias que nós temos nos dias de hoje. Eles tinham oleiro mesmo, eles tinham aquelas coisas bem rudimentares, já verdadeiramente ultrapassadas, porque as olarias de hoje são bem refinadas, são bem tecnologizadas, então são bem, digamos assim, a produção é industrial, muita coisa, muito material, já é em cima de máquina, enfim. Mas naquele tempo não era assim, era o oleiro mesmo. Bem, nunca é desnecessário recordar esse universo antigo, remoto, primitivo, no qual estavam inseridos os autores sagrados, que narraram de uma maneira, digamos, repito, não pretensiosa. Nunca podemos ver nos 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis relatos científicos, porque isso seria de fato querer forçar a barra, forçar mesmo, e essa não é
a intenção. Deus criou o céu e a terra e tudo que nele contém, inclusive o ser humano, aqui descrito na narrativa da criação de Deus, de uma forma muito apropriada, muito comum, muito perceptível, muito compreensível, muito aceitável para a mentalidade da época. Quem escreveu, não escreveu com nossos critérios tecnológicos, científicos, e querer pegar os critérios de hoje e forçar a barra para encontrar nas palavras, nas expressões, nos versículos dos 11 primeiros capítulos do Gênesis, aquilo que nós queremos que o texto diga, é um pouco forçado. E da relação entre ciência e fé, nós já vimos aqui a posição da igreja sobre isso. Não é o momento de nós voltarmos atrás. Muito bem, versículo 22. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Repito, a pessoa que lê o versículo 22 e é muito detalhista, ela vai enxergar primeiro uma intervenção cirúrgica no versículo 21, Deus abriu, depois outra intervenção cirúrgica, fechou. Se essa pessoa for até, vai encontrar, não, foram quantos pontos que Deus deu para fechar? Ora, por favor, não teve essa intenção, o Todo-Poderoso, por favor. É um relato muito, digamos, primitivo, para falar da criação do homem e da mulher. Aqui especificamente da mulher. Quem é muito detalhista também e força a barra para tentar encontrar aquilo que ele forjou na sua mente, porque já viu nos bancos das universidades, porque já viu numa mesa de cirurgia, etc. Mas ele tomou essa costela, mas o que foi? Isso daí foi uma célula-tronco, etc. Célula-tronco? Pelo amor de Deus, não está querendo encontrar isto no livro do Gênesis? Por favor, não force a barra, pelo amor de Deus. Sim, mas ele disse que tirou da costela e depois fez uma mulher, mas quanto tempo demorou isso, etc. Não nos é dado saber. O fato é que o ser humano do sexo feminino chamado mulher, que vai ser nomeado por Adão daqui a pouco, Eva, porque veio do homem, é obra de Deus. A obra de Deus aqui é descrita como se tratasse de uma cirurgia. E reparem que cirurgia naquele tempo nem existia. Técnicas invasivas. Deveria haver uma ou outra técnica invasiva, isto é, de penetrar alguma coisa no organismo, mas isso devia ser extremamente rudimentar. Certamente o autor sagrado tinha uma noção de fratura exposta, ou seja, um acidente que levou com que o osso ficasse exposto, enfim. Eles deviam ter alguma noção de botânica para falar dos vegetais, alguma noção de biologia, alguma noção de medicina, mas tudo bastante rudimentar. O que interessa no relato, para além, não da fantasia, não estamos tratando de fantasia, estamos tratando de um ato de fé, algo que realmente ocorreu, mas a maneira como o ato criador ocorreu é que está revestida de elementos que são próprios daquele tempo, a saber, rudimentares, pueris, que evidentemente, se você submetê-los ao crivo da ciência, são insustentáveis. Mas quem disse que o livro do Gênesis é um livro de relato científico? De novo, eu peço, eu suplico, eu imploro, para nunca sair da cabeça de vocês, que o relato do livro do Gênesis não é um relato científico. Logo, não se adequa aos princípios da ciência médica, da ciência biológica, da ciência disso, daquilo outro. É uma outra ciência, ciência teológica. Quando você tenta, somente para ilustrar o que já dissemos, o que já afirmamos aqui, quando você tenta enquadrar os critérios científicos, os critérios da medicina dentro dos critérios da matemática, isso é um absurdo. E o contrário, a psicologia agora vai tentar enquadrar a antropologia, é um absurdo isso. Porque a psicologia é uma ciência que tem seus critérios, tem seus métodos próprios.
Já aquela outra ciência tem os seus métodos próprios, tem os seus critérios próprios, tem os seus parâmetros próprios, e assim por diante. Isso também se aplica a todas as ciências, quaisquer que sejam elas. Pensemos na medicina, pensemos na biologia, pensemos na botânica, pensemos, etc. E a ciência teológica. Aqui não estamos diante de um relato científico médico, científico antropológico, científico psicológico, científico psiquiátrico, mas científico teológico. Porque a teologia é uma ciência. Morreu ontem Humberto Eco. Pois bem, Humberto Eco é quem dá, no meu entendimento, a melhor definição de ciência. Que Deus o coloque no festim dos eleitos, rezamos pelo seu descanso eterno. Ele diz que a ciência é o estudo aprofundado de um método, de um objeto com um método próprio. O estudo aprofundado de um objeto com um método próprio. Você vai aprofundadamente estudar um objeto. Homem, método próprio. A psicologia trata do homem, só com um método próprio. A antropologia, a antropos, é homem. Trata do homem, só que com outros métodos. A sociologia, que considera o homem, que é um ser social, com outro método. O direito, que trata dos direitos do homem, é uma ciência, só que tem um método próprio. E a teologia também é uma ciência. Theos, Deus, logia, o estudo a respeito de Deus, tem o seu método próprio. Eu penso que essa a não clareza desses princípios é que tem sido uma das causas das tensões, das brigas, das disputas do cientista daquela área com o teólogo, ou enfim, do homem de fé com o homem da pesquisa, da investigação, enfim, porque talvez não compreenderam esses âmbitos, estes parâmetros, esses limites. Nós estamos diante de um relato de fé. Isso daqui não é relato científico. Eu penso que essa simples constatação já é capaz de resolver muitos abacaxis que têm sido criados ao longo dos séculos. Talvez até antes de Galileu Galilei. E já tratamos do episódio Galileu Galilei aqui. Versículo 23. Aqui, mulheres do meu Brasil varonil, a primeira declaração de amor da história da humanidade. O homem que se declara a sua companhia. E uma declaração de amor, repito, não nos moldes atuais, você é minha vida, não sei viver sem você, você é meu doce, ou naquela declaração de amor que é própria do livro do Cântico dos Cânticos, ali são dois apaixonados, ele declara o seu amor para ela declara o seu amor para ele, são dois seres humanos mesmo. Pois bem, ainda que Israel tenha feito uma leitura teológica, depois enxergando naquelas duas personagens, a Sulamita e o amado, Israel de um lado, Deus do outro, e os cristãos tenham visto na amada a igreja e o amado nosso Senhor Jesus Cristo, mas essa já é uma interpretação posterior, porque o livro dos Cânticos, inclusive hoje, toda a festa de casamento dos judeus, é costume ler pelo menos uma parte do livro do Cântico dos Cânticos, que é uma declaração de amor de um homem para uma mulher. É o único livro que não fala de Deus. Na Bíblia tem um livro que não fala de Deus. Deus não aparece, pelo menos diretamente. Claro que Deus subjaz nesse relato apaixonado de um homem, sexo masculino, mulher, sexo feminino. Ele encantado com os seios dela, com o pescoço dela, com os olhos dela, com o cabelo dela, não é? E ela à procura dele para encontrá-lo, quem viu o meu amado, etc. E para entrar no leito, para fazer sexo com ele, etc. É tudo muito bonito, tudo muito puro, tudo muito... pois bem, mas isso nós já temos uma história. Aqui, a primeira declaração, ela não é muito usual. Os termos que o declarante utiliza para elogiar, está fascinado, está encantado com a criatura que Deus colocou na frente dele. Vamos agora analisar a declaração de amor, que é muito simples. Muito simples. Como compreender esse
suspiro de alegria dele. Esse suspiro de alegria, por favor, lá no versículo 20, se no versículo 23 ele declara o seu amor, a sua felicidade, a sua satisfação, provavelmente por causa do versículo 20, que termina dizendo: mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. No relato do capítulo 2, Deus cria o homem, sexo masculino, cria todas as outras criaturas, dá ao homem o poder de nomeá-las. Você vai dar um nome a cada uma delas, e o nome que você der, elas vão se chamar assim. Mas ele estava sozinho, porque não tinha uma companheira adequada da sua mesma natureza, do mesmo gênero, homo, vamos dizer assim, com os critérios atuais, nem a mesma espécie, sapiens, não é? Porque antes deles, parece que a ciência afirma com segurança, havia o homo, sei lá, o Ludicus, o homo isso, o homo aquilo outro, o de Neandertal e tantos outros, deixemos esse para lá. Mas o homo sapiens, gênero e espécie, como ele ainda não havia, e agora tem. Ele despertou do sono, eis a declaração de amor, eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos, e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, pois foi tomada do homem. Alguém pode dizer, por favor, no capítulo 2, versículo 23, Adão diz que ela se chamará mulher. Mas deem uma olhada, por favor, no versículo 19. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. Por favor, eu quisera que vocês descobrissem onde é que aparece pela primeira vez a palavra Eva. Capítulo 3, versículo 20. Perfeitamente. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O desavisado não ouse se basear nisto para dizer que a mulher tem a mesma dignidade que as demais criaturas que foram nomeadas por Adão sozinho. Dar nome a é uma prerrogativa que Deus concede ao gênero humano. Dar nome a alguém do mesmo gênero humano não significa dizer ser dono dele, mas respeitar a ordem da natureza. A respeito do nome de Jesus, quem recebeu o poder de nomeá-lo? Jesus. Vamos ao Evangelho, por favor, segundo Lucas. A prerrogativa de dar o nome a alguém do mesmo gênero, da mesma espécie, não torna você dono de tal pessoa. Todos os pais, segundo a legislação civil, eles têm tantos dias para comparecer ao cartório para dizer que essa pessoa vai se chamar tal. Quem lembra que, sim, no Evangelho segundo João, primeiro, antes de falarmos de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos ver João Batista. Quem foi que disse ele vai se chamar João? Lucas, por favor, capítulo 1. Zacarias. Capítulo 1, versículo 63. Não, já a partir do versículo 59. Capítulo 1, no 8º dia. Foram circundar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela, ele se chamará João. Vejam que aqui não temos Zacarias. É a mãe que decide. Zacarias está mudo. Ele vai deixar o estado de mutismo, de mudez, daqui a pouco.
Aliás, ele vai confirmar o desejo da mãe. É a mãe que decide, ele vai se chamar João. Replicaram-lhe: não há ninguém na tua família que se chame por este nome. E perguntavam por acenos ao seu pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras: João é o seu nome. Na verdade, Adão, nomeando a criatura sexo feminino de Eva, se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Mulher, são dois nomes. Eva é mulher e é também Eva. Mulher no capítulo 2, Eva no capítulo 3. Eva é mãe de todos os viventes. Mulher, aquela que foi tirada do homem. Parece-me que em hebraico, temos aqui o Wellington, que está estudando hebraico. Ish é Isha, se não me engano, uma diferençazinha. Ish é homem, Isha. Isha, mulher. Veja, homem e mulher muito parecidos na pronúncia. Pois bem, então nomear alguém não torna você aquele que nomeou superior ao dono, o mais importante, o mais digno. A mãe não é mais digna que o filho. A mãe simplesmente recebeu o poder de nomear, porque no tempo ela veio em primeiro lugar. O pai também recebeu o poder de nomear o filho, porque no tempo veio em primeiro lugar. Vamos agora a São José e Nossa Senhora. Ele se chamará Jesus. Vejamos se o relato, capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo, a Maria, a Nossa Senhora: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então o nome de Jesus é Filho de Deus? O nome de Jesus é Jesus. Mas ele é chamado também Filho de Deus. Aqui é um título messiânico, um título divino também. Mas vamos descobrir o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que está no capítulo 2, a partir do versículo 22. Vejamos. 30. Versículo 30. Capítulo 1, versículo 30. O anjo disse-lhe, versículo 30: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Vejam, no livro do Gênesis, Adão dá nome a Eva. A feminista não fique irritada com isso, por favor, porque o relato não tem nada de machista. Leia isto à luz do relato do nascimento de Jesus. Tu, Maria, lhe porás o nome de Jesus. Se Adão deu o nome a Eva, foi uma mulher que deu o nome a Jesus. A prerrogativa não foi dada para São José, mas foi dada para Maria. Muito bem, então ela se chamará mulher. O arcanjo Gabriel confere a bem-aventurada Virgem Maria. Reparem. E ela ainda nem tinha engravidado. Ela só engravidou por obra do Espírito Santo depois que o anjo se afastou, quando ela disse: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Está claro? Então, a dignidade da mulher, em nenhum relato bíblico, ela é desmerecida, é comprometida, seja no livro do Gênesis, seja em qualquer relato, e não tentemos forçar a barra para encontrar nos nossos critérios atuais coisas que supostamente teriam acontecido. Aliás, nós já tratamos disso quando falamos do o homem é a mulher submissa, o homem, enfim, o homem é a cabeça da mulher. Eu acho que já tratei tanto aqui, vocês já sabem de cor no livro na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, que de machista o apóstolo Paulo não tem absolutamente nada. O versículo 24: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Estas palavras são de um significado tremendo. A instituição matrimonial aqui, ela é
a instituição é instituída com redundância e tudo. Deus institui uma realidade perpétua que há de perdurar enquanto existir a natureza humana. Aqui, por favor, se determinados ordenamentos jurídicos enxergam na palavra homem, sim, homem, mas nós podemos entender também mulher aí. E na palavra mulher, sim, mas nós podemos entender também homem aí. Interpretações humanas a respeito daquilo que na palavra de Deus é bastante claro, é bastante contundente. É homem, sexo masculino, é genótipo masculino, é patrimônio genético, é DNA masculino, e mulher é genótipo feminino, é DNA feminino, portanto é natureza humana sexuada, sexo feminino. É a experiência bíblica. Interpretações, operações, mutilações, mudança de sexo. Não existe mudança de sexo. Existe mudança de fenótipo. Isto é, de características externas. Existe mudança também de nome em cartório. No Brasil já é possível isto. Na palavra de Deus isso é impensável, isso é inadmissível. Aqui é um relato de fé. Quando a Bíblia, portanto, fala homem e mulher, há de se entender o que é a experiência humana de milhares e milhares de anos, compreende por homem e compreende por mulher. Portanto, a instituição matrimonial, família, é pautada por disposição divina na diversidade dos sexos. Homem deixa seu pai e sua mãe. Portanto, é o momento da independência, da autonomia, da positiva separação para constituir uma família, deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e já não são mais do que uma só carne. Já vimos outras vezes que a palavra carne para o judeu do mundo antigo, o judeu não concebia muito a realidade que nós entendemos por corpo humano. É uma categoria já do Novo Testamento, sarx, em grego, é corpo. Mas carne sim. Claro que o apóstolo Paulo vai falar, nós embora sendo muitos, formamos um só corpo. A imagem do corpo para descrever a igreja, no capítulo 12, no capítulo 13, ali na primeira aos Coríntios. Não é? Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo fala de carne. Capítulo 6 do Evangelho segundo João: como a minha carne bebe meu sangue, meu corpo é verdadeiramente, minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida, etc, etc. Essa ideia, ela é muito cara para o judeu até do dia de hoje. E a palavra carne é muito mais do que a materialidade do corpo humano. Envolve a pessoa toda, seus sentimentos, seus sonhos, seus projetos. É o homem ser situado corporalmente, constituído de carne, mas a carne que une, que integra a alma, o espírito e tudo aquilo que integra a vida dele. Então, quando se fala, portanto, de carne de Dona Maria, é a pessoa concreta de Dona Maria, no contexto em que ela está situada. Por isso, carne é pessoa individuada, pessoa tipificada, com tudo aquilo que ela tem de matéria e de espírito, de sonhos, de afetos, de desejos, de dificuldades, de vitórias, de fracassos. É uma existência inteira, mais do que a matéria. O tornar-se uma só carne significa integrar de tal maneira a minha vida na sua vida, que já não se fala mais de duas vidas, mas de uma vida. Uma só carne. Isto é, são, individualmente falando, seres humanos distintos. Só que o matrimônio os torna de tal forma unidos, integrados. Um passa a ser da vida do outro e vice-versa, que já não se pode identificar na vida matrimonial dois, mas uma só carne. Isso vai ser retomado por nosso Senhor Jesus Cristo no famoso capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus, no debate a respeito do divórcio, que todos nós já sabemos.
é lícito dar uma carta de divórcio? Jesus retoma o discurso dos primórdios. No princípio não foi assim. Cita literalmente esse versículo: o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Esse versículo, que é o penúltimo do capítulo 2, foi citado literalmente por nosso Senhor Jesus Cristo, que acrescentou: o que Deus uniu, o homem não separa. Vejam que o que Deus uniu, o homem não separe, não é uma novidade do Novo Testamento, já é do Antigo. O homem deixa seu pai e sua mãe, porque Deus quis assim. A instituição matrimonial, pautada na diversidade dos sexos, tem também a prerrogativa da unidade e da indissolubilidade. Unidade. 2. E isso exclui a bigamia, um homem com 2 mulheres. A poligamia, um homem com várias mulheres. A biandria, uma mulher com 2 homens. A poliandria, uma mulher com vários homens. E exclui também a indissolubilidade, exclui o divórcio. Isto é, enquanto se vive um, se o outro se unir a tal pessoa, será adúltero ou será adúltera. Romanos capítulo 7, versículos de 2 a 3, por favor. Romanos 7, de 2 a 3, todos em voz alta. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, fica desobrigada da lei que a ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. Muito bem. E finalmente, o versículo 25: o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Por favor, aqui eu peço em nome de Cristo, que ninguém imagine que Adão e Eva no paraíso andavam pelados com a mão no bolso. Por favor. Certamente não. O ato de se proteger das intempéries é tão antigo quanto a humanidade. Se isso acontecia com peles de animais, provavelmente. Quem é que aguenta viver no inverno rigoroso pelado? Mas pegava logo uma embolia pulmonar e morria estadalado. Sim, senhor. Uma das finalidades para você proteger o corpo é para evitar que a friagem, por assim dizer, cause algum problema pulmonar. A roupa, portanto, a proteção do corpo é uma realidade tão antiga quanto a história da humanidade. Imaginar os dois pelados 24 horas por dia no paraíso, desculpe, se teoricamente isso é até possível, eu me recuso a acreditar nisso. Aqui, o sentido de nus tem relação com a vergonha. Olha bem o versículo 25. Estavam nus e não se envergonhavam. Até porque, vejam o motivo pelo qual eles escondem as partes íntimas no capítulo 3. A vergonha. Perderam a santidade original. Primeiro, eles estavam na presença de Deus e a relação entre eles era perfeita, não havia oposição, não havia hostilidade. O nus aqui significa a pureza, impede que eu me veja e veja a outra pessoa com malícia. Nudez significa que eu estou despido de maldade, despido de imperfeição, despido de pecado, despido de maldade, despido de segundas intenções, despido de... enfim... E não se envergonhavam. Não é que se envergonhavam do seu próprio corpo. Por favor. Se envergonhavam daquilo que fizeram ou daquilo que disseram de mal. Tanto é que depois que eles comem do fruto, isso vai ser assunto no encontro seguinte, eles vão para trás da moita por causa do pecado. Onde estáis? Ouvi teus passos no jardim e me escondi porque eu estava nu.
Quem te disse que estavas nu? Acaso comeste do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Ah, foi a mulher. Por que fizeste isso? Foi a serpente. Adão coloca a culpa em Eva. Eva coloca a culpa na serpente. Ninguém se entende. E todo mundo quer fugir da responsabilidade e assim por diante. Portanto, nus e não se envergonhavam. Tem relação, por favor, com o versículo 10. Versículo 10. E o versículo 7. Os seus olhos se abriram, por favor, no versículo 7. Estavam cegos, não é isso. Estavam com catarata, também não é isso. Estavam com algum problema de visão que algum oftalmologista precisa resolver, não tem nada disso. Foi a maldade, foi a perversidade, foi a desobediência, foi o orgulho, chame do que você quiser, que entrou no coração deles, o sentimento de culpa. Deus proibiu-me de fazer isto e eu fiz. E agora eu percebo o mal que eu cometi. E introduziu-se então na natureza humana a culpa. E ele se viu privado da graça de Deus. Nus, despidos de toda a imperfeição moral, a graça, a vida da graça, a santidade original. Eles não têm nada senão aquilo que Deus colocou na natureza deles quando eles vieram à existência. Pureza, e Deus não cria nada mal. Só que o pecado alterou tudo isso. Então, nus e não se envergonhavam significa o homem no seu estado original de pureza, de santidade. E não se trata de homem que andava pelado, peladão, 24 horas por dia no paraíso, pelo amor de Deus. Tire em nome de Cristo, para não matá-lo de embolia pulmonar, de crise de pulmão, o coitado do Adão e a coitada da Eva. Muito bem. No próximo encontro, nós vamos entrar num capítulo dramático, bonito também, por favor, bonito também, porque ali a gente vai ver o amor de Deus pelos homens, o seu cuidado pela humanidade, sua promessa de salvar a humanidade. Lá no versículo 15 do capítulo 3, é o primeiro evangelho. Vamos tratar da bem-aventurada Virgem Maria, vamos tratar do príncipe das trevas, vamos tratar do livro do Apocalipse, capítulo 12. Porque o capítulo 3 começa com uma realidade sanguinolenta, uma realidade perversa, sombria, pavorosa. A serpente é a primeira palavra do capítulo 3, serpente que no capítulo 12 do livro do Apocalipse vai ter um nome bem concreto, a primitiva serpente, o diabo ou Satanás, que nós já vimos ao estudar o Apocalipse. Boa noite.